Queridos irmãos e irmãs, principalmente aquelas pessoas que estão em casa participando conosco desta Santa Missa. Hoje estamos celebrando em toda a igreja a grande solenidade de todos os santos. Hoje a igreja então convida-nos a dirigir o nosso pensamento, mas também a nossa oração para essa imensa multidão de homens e mulheres que já seguiram o Senhor aqui na terra e hoje se encontram nos céus. Por isso que a liturgia nos converge para os grandes temas da nossa caminhada de fé. Por exemplo, a comunhão dos santos, a fonte de toda a santidade, que é o próprio Deus, a esperança de um dia estarmos na casa do Senhor, no céu. Hoje no Evangelho as bem-aventuranças como proposta do caminho perfeito e ensinado por Jesus. E tantas outras coisas poderíamos notar aqui nesta liturgia. Amados, a razão de aspirarmos à santidade é a vontade de Deus. Ele quer que a santidade seja buscada neste caminho que fazemos antes de chegarmos ao reino dos céus. Como diz o livro do Apocalipse, no capítulo 7, uma multidão que ninguém pode contar. Todos estão marcados, revestidos, lavados, que são símbolos próprios da descrição batismal que imprime no homem a sua pertença, ou seja, pertencemos ao Senhor, e isto é reconhecido pela fé que devemos ter. O próprio Santo Agostinho um dia nos perguntou que motivo nós temos para não tendermos à santidade. Existem muitas pessoas que vão ser tentadas a dizer: eu nunca vou ser santo porque eu tenho tal dificuldade, ou sou um grande pecador, ou não tenho forças na caminhada, ou sou fraco, não consigo mudar. Irmãos, os santos encontraram as mesmas dificuldades que nós. Nós não podemos dizer a santidade não é para mim. Quem diz isso é covarde diante da própria mensagem de Deus. Até porque Deus ele não brinca conosco. Quando Ele nos diz, sede perfeitos, Deus sabe das nossas fraquezas, das nossas misérias, dos nossos pecados, dos nossos problemas. Ele nunca exigiria algo que não pudéssemos alcançar ou que tivesse acima de nossas forças, das nossas capacidades. Uma vez que nós apoiamos na graça de Deus, tudo nos será concedido. Mas precisamos ter fé, precisamos acreditar. Por isso, cada santo encontrou em Cristo o seu caminho de perfeição, o seu caminho de santificação. Santa Teresinha do Menino Jesus encontrou a sua santificação na pequena via, a via do amor. São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos párocos, encontrou a sua santidade no exercício ministerial do seu sacerdócio, se tornando grande exemplo de pastor. Madre Teresa de Calcutá encontrou a sua via de santidade na acolhida e no amor aos pobres, aos mais necessitados. Então esses assumiram nesta vida aqueles valores, os ideais que Jesus viveu e ensinou. Ou seja, imitaram o próprio Jesus. Como disse Jesus, sede meus discípulos, sede meus imitadores. E assim nós vamos perceber, queridos irmãos e irmãs, que esses bem-aventurados que já alcançaram o céu não são muito diferentes entre si, mas tiveram nesta terra o mesmo destino comum. Ou seja, viveram a caridade, viveram o amor principalmente a seus irmãos. Disse o Senhor: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Algumas coisas vão aparecendo na liturgia de hoje que vão servir para a nossa meditação. Primeiro, hoje é um dia para a esperança. Acolher esse dom não é uma tarefa fácil. Ser santo não é uma tarefa fácil. Não é como abrir uma porta, fazer um almoço ou caminhar alguns passos. Não. Muitas vezes somos tentados pela desesperança, por causa de vários trabalhos que precisamos realizar, pelas contradições que vivemos muitas vezes interiormente, pelos nossos pecados, pelas injustiças que presenciamos,
por não enxergarmos, por exemplo, a vitória à nossa frente, por estarmos muitas vezes cheios de ódio, amargura, rancor e tantas outras coisas aqui. O Papa Francisco falou uma certa vez sobre uma figura muito antiga que os primeiros cristãos utilizavam para falar da esperança. Ele disse que a esperança era comparada a uma âncora, onde aqueles que eram chamados a viver a esperança tinham a sua âncora, e aí repito a palavra, ancorada no céu. Por mais que o barco da nossa vida possa passar por tempestades violentas, por situações diversas, por complicações muitas vezes surgidas na vida, se temos a nossa âncora junto aos santos, o barco nunca vai afundar. E a pergunta que o Papa fez naquela época, ele faz também hoje a nós: onde tenho posta a âncora da minha vida? A âncora da minha vida, do meu coração, da minha alma, essa âncora está ancorada no mundo, está ancorada nos prazeres, está ancorada nos vícios ou está ancorada no céu? Segundo, para bem celebrarmos esta festa, queridos irmãos e irmãs, precisamos descobrir o modelo de santidade. Esse modelo de santidade, muitas vezes querido por Deus a nós, não pode ser um modelo desumanizador ou inalcançável. Os santos e santas não são super-homens ou super-mulheres, são seres humanos como qualquer um de nós, com as suas imperfeições e quedas, mas que não desistiram de caminhar, não desistiram de correr para viver no presente o amor do Pai e frutificar esse amor entre os irmãos. Ou seja, geraram a vida no outro. Tanto geraram que hoje nós temos muitos que têm devoções diversas. Alguém aqui pode dizer, eu tenho devoção a São Judas, outro vai dizer que é São Jorge, outro vai dizer que é a Nossa Senhora. Imprimiram no outro algo que só Deus pode dizer o que é. Algo que é não das coisas deste mundo, mas que além deste. Você, e essa é a grande pergunta, você está gerando a vida no outro? Você está gerando a vida no próximo? Ou gera ódio, ou gera divisão, tristeza, raiva e tantas feridas que podemos aqui escrever, dizer, nomear? São reflexões que a gente precisa fazer. 3. Quais são os caminhos hoje para a santidade? Eu coloquei aqui alguns caminhos, talvez uns 6 deles, que talvez a gente precise pensar um pouco sobre isso, já que muitas pessoas pensam, a santidade não é para mim. Santidade é para todos. Por exemplo, um caminho para a vida de santidade é ter vida de oração, é ter vida de comunhão, é ir à missa, é colocar o Evangelho no dia a dia da vida. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, o centro do nosso coração, o centro da nossa alma. Se Jesus não for o centro, eu jamais serei santo. Santo Afonso Maria de Ligório dizia assim: quem reza se salva, quem não reza não se salva, se condena. Santo Afonso Maria de Ligório. E a oração ela é importante. Um cristão que não reza é um cristão vazio, que não solidifica a palavra de Deus em sua vida. Segundo, dentro desse caminho de santidade, nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, eliminar aqueles pequenos pecados. Muitas vezes na confissão, algumas pessoas chamam pecados de estimação. Eu não gosto muito desse termo, pecados de estimação, parece que são aqueles pecados que a gente vai arrastando na nossa vida até morrer. Mas esses pecados, eles pouco a pouco nos afastam de Deus. Apesar de não causarem um mal à nossa consciência, muitas vezes, eles também destroem, corroem a nossa fé e a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. E quantas vezes isso acontece? Santo Agostinho, eu vou trazendo frases de santos, já que hoje é dia de todos os santos. Santo Agostinho disse algo muito interessante sobre esse tema do pecado.
Ele diz assim: um homem bom é livre, mesmo quando é escravo. Um homem mau é escravo, mesmo quando é rei. Não serve a outros homens, mas a seus caprichos. Tem tantos senhores quanto vícios. Quando começas a detestar-te pelo pecado que Deus detesta em ti, aí sim, começas a amar a Deus como és. Interessante, né? Um homem bom, um homem de fé, é livre, mesmo quando é escravo. Mas um homem mau, um homem pecador, um homem que está distante de Deus, esse é escravo, mesmo quando é rei. Profundo, né? Outra questão que muitas vezes nos leva ao caminho de santidade, queridos irmãos e irmãs, que poderia nos ajudar, é a confissão. Todos nós somos chamados a buscar a confissão. A confissão justamente é a resposta do seu profundo arrependimento. É muito fácil dizer: olha, eu estou arrependido dos meus pecados, eu te perdoo por aquilo que você me fez. Mas a confissão é a resposta do profundo arrependimento. São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos párocos, ele dizia assim: os pecados que escondemos reaparecem todos. Algumas pessoas têm esse vício, né? Na confissão só contar aquilo que é bom contar. Vai que o padre olha para mim depois da confissão e diz assim: estou lembrando do seu pecado, né? Às vezes as pessoas pensam que o padre lembra de todos os pecados cometidos. E às vezes a gente esconde. Ou tem gente que diz assim: olha, vim confessar esse, todos os que eu não lembro. Aí eu digo: mas como é que eu vou absolver os pecados que você não lembra? Eu não posso. Eu só posso absolver os pecados que você está dizendo. Até porque eu não posso inventar pecado para você. E aí ele diz assim: os pecados que escondemos reaparecem todos. Para os esconder, diz o santo, é preciso confessá-los. Uma outra questão importante para o caminho da santidade é justamente a mudança das atitudes. Irmãos e irmãs, identificar as falhas, identificar as fraquezas, já é um começo, mas não basta para reconhecermos os nossos pecados, se ali não existir a verdadeira mudança. Não adianta eu reconhecer que eu tenho esse pecado, se eu não confesso e não mudo a minha vida, porque senão eu vou repeti-lo sempre. A mudança da atitude, ela é essencial para aqueles que querem viver o caminho da santidade. Ou seja, para alcançar a santidade é preciso atitude, agir conforme o Evangelho. São José Maria Escrivá, um dos grandes santos da igreja, diz assim: muitos vivem como anjos no meio do mundo. E é verdade, tem tanta gente santa nesse mundo, tem tanta gente que se torna quase que um anjo na nossa vida, pessoas que rezam, pessoas que acordam às vezes 3 horas da madrugada para rezar, tem gente que faz jejum, penitência, sexta-feira deixa de comer carne, tantas outras coisas. E ele diz assim: muitos vivem como anjos no meio do mundo. E você? Por que não você? Outra questão é que devemos começar pequeno. Imagina alguém querer sair da missa hoje e dizer: padre, olha, a partir de hoje eu vou ser santo e pronto, acabou, e vou mudar a minha... Comece pequeno, comece devagar. O exemplo da sua santidade começa em casa, começa na família, com os amigos próximos, na faculdade, na sua comunidade, até repercutir pelo mundo afora. E nós precisamos tomar consciência disso. Por quê? Porque a nossa vida precisa ser uma vida autêntica. Imagine algumas mulheres que escutam do seu esposo, né? Olha, você está na igreja todo domingo, mas você é uma peste aqui dentro de casa, hein? Você imagine alguém dizer isso. E tantas outras coisas, né, que poderíamos falar aqui.
Então a nossa vida de santidade deve começar dentro da nossa casa. Crianças também precisam ser santas. Obedecer o pai e a mãe, ir à missa todo domingo, rezar. As crianças também, tem muitos santos crianças. São Tarcísio é uma delas. E tantos outros. Jovens também. Madre Teresa de Calcutá diz assim: para ser puro, para permanecer puro, tem que se pagar um preço. Para ser santo, precisa pagar um preço. Que preço é esse? Conhecer a Deus e amá-lo o suficiente para fazer a sua vontade. Será que na nossa vida é o que prevalece? A vontade de Deus? Ou é a vontade do mundo? É a vontade. Tem gente que pega a palavra de Deus e coloca na sua vida. Não o contrário, pega a sua vida e coloca na palavra de Deus. E quantas vezes vamos sentenciando a nossa vida e nos afastamos da santidade por causa de gostos, escolhas e etc, etc, etc. A última questão no caminho da santidade é justamente esse: espelhar-se na igreja e nos grandes santos. Essa semana São Paulo falou para a comunidade filipense: sede meus imitadores. Porque São Paulo foi aquele que colocou a palavra de Deus em prática, mudou a sua vida. E quantos de nós aqui tem a sua vida de devoção, né? Como eu disse anteriormente, tem gente que é devoto de São Jorge, tem gente que é devoto de Santa Teresinha, tem gente que é devoto de São Bento, tem gente que é devoto de São João Maria Vianney, tem gente que é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Mas a pergunta que eu faço é: você está colocando na sua vida a palavra de Deus, vivendo como São Bento, vivendo como São Jorge, vivendo como Santa Teresinha, vivendo como São João Maria Vianney, já que é o seu santo de devoção? Ou não? Será que adianta você dizer: eu tenho uma devoção muito grande a Santa Teresinha, e não vive como Santa Teresinha? Que devoção é essa? Por isso, espelhar-se na igreja, nos santos, se torna quase que importante para a nossa vida de santidade. A santidade precisa ser um estilo de vida. Precisa ser. E eu trago aqui duas frases importantes. Uma de São Francisco de Sales, que remete um pouco a essa imagem da igreja. Ele diz assim: a essa igreja quero submeter para sempre os meus escritos, minhas ações, minhas palavras, minha vontade e meus pensamentos. A essa igreja quero entregar a minha vida, o meu coração. Quem diz isso, minha gente? Será que você está entregando a sua vida nas mãos da igreja? São Bento também diz uma frase assim: foi sempre privilégio da igreja vencer quando é ferida, progredir quando é abandonada, crescer em ciência quando é atacada. E quantas vezes a igreja é ferida, abandonada e atacada? E muitas vezes isso acontece dentro da casa da gente. Cristãos atacando a igreja. Mas, como diz São Bento, foi sempre privilégio da igreja vencer quando é ferida, progredir quando é abandonada e crescer em ciência quando é atacada. Amados irmãos e irmãs, santidade é a separação do mal em todos os aspectos, todos. Sejam das vontades da nossa carne, aí Romanos 7 diz lá, ou sejam dos valores do mundo. E aqui podemos colocar vários deles. Quem se deixar dominar pela inveja, o orgulho, o egoísmo, a cobiça, a ganância, a raiva, a incredulidade, o medo, a preguiça, a mentira, a idolatria, vícios ou qualquer outro tipo de moralidade, promiscuidade, fornicação, pornografia e tantos pecados, não viverá o seu caminho de santidade. Não viverá. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a festa de hoje nos ajuda a compreender que toda a nossa confiança em Deus tem sentido. Que toda a nossa luta diária, que todo o nosso esforço diário tem sentido. Que toda a nossa renúncia, aquela renúncia que a gente faz, aquela penitência que a gente realiza, tem sentido.
que toda a esperança que depositamos em Deus tem sentido. A festa de hoje nos ajuda a compreender, como diz o Evangelho, essa frase que é muito importante: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Creio em Deus